Salve, salve, amigos do Não Vai Dar Jogo! Boa noite para você que mais uma vez nos acompanha ao vivo e exclusivo. Aqui, eu, Thiago Borsato, este que vos fala com muita alegria, com muita disposição nessa segundona, 14 de setembro de 2020, pontualmente às 20 horas e 3 minutos. E com vocês também, aqui do meu lado, Didico, dê o seu boa noite para a galera, por favor. E aí, galerinha, tudo bem? Vocês gostaram desse Borsato low profile? Ele começou: boa noite, pessoal, tudo bem? Obrigado pela citação. Renan, seu boa noite, por favor. A galera tá ansiando por ouvir a sua voz. Boa noite, pessoal. Eu também tô. Eu queria muito esse espaço aqui de hoje. A rodada foi maravilhosa. A gente precisa falar muito sobre ela. É bem isso aí. A rodada foi bem empolgante. Nós temos a expectativa aí hoje de fazer uma live bem curtinha, tá? De 15 minutos a 2 dias. Vai ser bem rápido, bem sucinto o que a gente tem para falar, porque teve muito jogo, vou dizer, legal, talvez não para nós, né? Nenhum dos times aqui representados venceu na rodada, nem São Paulo, nem Palmeiras, nem Flamengo. Se a gente estender isso aí para Santos, para Corinthians, continua 0 vitórias, mas foi uma rodada bem animada aí, com bastante resultado diferente, com bastante jogo legal. A gente que vinha reclamando muito aqui da qualidade técnica dos jogos do Brasileirão, continuam ruins, mas pelo menos foram mais animados, com mais alternativas, com gols, sim, histórias legais para contar, e é isso que você curte a partir de agora. Vai, Adriano, pediu a palavra, pode falar. Vamos lá, galera. Então, vamos começar aqui, mas antes disso eu quero já complementar a fala do Borsato, né, que essa rodada realmente foi uma rodada mais animada mesmo do Brasileirão. Não sei se é porque casou com a rodada da Premier League que está começando agora. Foi legal, parece que o Gaciba acompanhou o Gaciba, o chefe do VAR brasileiro, acompanhou de perto alguns jogos, por exemplo, o jogo do São Paulo e do Santos, que foi um jogo mais animado. Ele acompanhou, porque o VAR atrapalhou muito pouco o jogo, então isso é uma coisa que ajudou bastante alguns jogos do Brasileirão para eles não quebrarem muito o ritmo. Bom, vamos começar então com a derrota do Flamengo. Ceará 2, Flamengo 0. Começar e terminar, né? Já vamos Vamos começar Tem com certeza? o Renan. Quem que escolheu essa pauta aí, o editor? Não. A gente tem vários outros jogos para falar hoje. Não, o Renan vai lavar a alma agora já. Vamos começar com ele já fazendo... Já se livrando disso já. Então tá bom. Vamos lá, Renan. Eu nem tava esperando. Eu achei que a gente ia falar disso um pouquinho mais tarde, mas vamos lá. Na live passada eu comentei sobre o fato de que o Domi tá conseguindo dar a cara dele pro time e fazer funcionar um pouquinho melhor naquele rodízio que ele vinha prometendo. Chama o break aí, vai. Chama a mensagem dos patrocinadores aí, porque a Thiago já começou. Eu não sei o que tá acontecendo. Futebol brasileiro é maravilhoso demais. Ainda mais quando a gente diz algo na live e acontece exatamente o oposto no jogo seguinte. Segue, Renan. Eu falei na última live, voltando, que não era mais o momento de criticar o treinador e um pouco mais os jogadores fora de forma. Que ele estava conseguindo dar um pouco mais da cara dele para o time. Beleza, a gente não tem que ficar contestando um cara que diz que vai fazer rodízio, vai fazer rodízio e acabou. Deixa ele implantar a forma que ele tem para jogar. Se fosse em outras ocasiões, a torcida a torcida tá pedindo a cabeça dele, mas é um cara de uma multa rescisória absurda, então isso não vai acontecer, quer a torcida do Flamengo queira ou não. Então vai jogar, vai fazer rodízio e é isso aí. Só que assim, uma coisa é você fazer rodízio quando você tem as peças. O Flamengo estava ontem, vamos lá do começo. Contando lesões, coronavírus e suspensões, o Flamengo estava sem o goleiro, Diego Alves, sem o Rodrigo Caio, sem o Gerson, sem o Bruno Henrique e
poupou o Arrascaeta, poupou o Felipe Luiz, Pedro Rocha também machucado. Quando metade do seu elenco não está disponível, você não tem que poupar a metade que está. Não entra no rodízio. Você já está fazendo rodízio. O Gerson tá sendo poupado porque ele está suspenso e vai poder jogar inteiro na Libertadores. O Arrascaeta está sendo poupado e está fazendo falta. O Bruno Henrique estava disponível, já se recuperou da lesão. Beleza, tá voltando de lesão, você não usar o cara é normal. Mas até seria interessante dar um pouco de jogo para ele. Até para o jogo da Libertadores que está chegando, nem levou. A gente viu no jogo do Santos de São Paulo, o que alguém que está raciocinando faz na hora que vai poupar alguém? Você poupa o cara, deixa ele no banco, precisou, você põe ele resolve. Com uma mãozinha do goleiro, mas ele vai lá e resolve. O Kudê faz a mesma coisa, né? O Domi pegou um time que do meio para frente estava sem 4 jogadores e resolveu poupar mais um pouquinho, e nem levou. Então o que acontece? Chegou no momento em que ele precisava fazer as substituições, porque o Flamengo não estava rendendo, e ele não tinha opção. O Flamengo terminou o jogo com os 3 da frente, o Pedro, o Gabriel e o Lincoln. O Flamengo terminou o jogo com 3 centroavantes. Aí começa a ficar difícil de defender. O Flamengo jogou assim: César no gol, Diego Alves estava fora. O Isla na lateral direita não fez uma grande partida, mas se você tivesse que escolher 10 para dar uma surra ontem, ele seria o cara que ficaria de fora. Léo Pereira e Gustavo Henrique. Se botar os dois para brigar, para ver qual que tem menos condição de jogar futebol na Série A, é difícil. É difícil. Acho que o Léo Pereira ganha, mas é difícil. O René na lateral esquerda. Meu pai ontem gastou 2 minutos da nossa ligação dominical só para elogiar o ex-zagueiro do Santos, dizendo quanta falta ele faz para o Santos. Sim, o Rony faz falta no Atlético Paranaense, mas uma coisa não tem a ver com a outra. Aproveitando então, já que foi falado do Rony e do Léo Pereira, mais um da série jogadores que só jogam no Atlético Paranaense. Já a gente chega no Thiago Nunes, galera. Do meio para frente, aliás, começando no meio ali, jogou o Arão, que é o Arão de 2018, o Arão 2019 acabou, é aquele ano da carreira maravilhoso, aquele ano revelação, acabou. Arão era Thiago Maia, que fez uma partida horrível, parece que ele gastou tudo na partida anterior. O Everton Ribeiro jogou um pouquinho fora de posição, jogou pela esquerda, mas quem estava na ponta, jogou mais pela direita, mas quem estava na ponta era o Michael, que também é o Michael e Vitinho, os 2 pontos que jogaram ontem, são 2 caras de característica muito física, não tem habilidade, não tem criatividade, não dá para deixar jogando os 2 juntos ali, o Flamengo perde demais. E o Gabriel, é bacana você ter alguém que gosta de jogar, que fica bravo com a reserva, que quer estar lá, que quer participar. Mas assim, se o Pedro tivesse jogando ontem, o Flamengo não tinha perdido o jogo. O Gabriel perdeu 2 chances ridículas no começo do jogo, que teriam mudado a história do jogo. E aí começou a fazer substituição, não tinha muito o que mexer. O Flamengo tem o elenco com mais peças no Brasil, e ele conseguiu ficar sem opção. Ele conseguiu terminar o jogo com 3 centroavantes. Se tivesse jogando até agora, estava 6-0 para o Ceará, porque o Flamengo não tinha achado o caminho de gol. Então, assim, quer fazer rodízio? Faz, por favor. Chega em 2021 com um monte de gente com condição de jogar. Mas, pelo amor de Deus, tem que ter coerência. O cara tem que fazer rodízio entre jogadores que têm o mesmo nível. Não adianta querer fazer rodízio tirando gente da posição, colocando gente que não rende igual, não pode. A zaga do Flamengo é Rodrigo Caio e Tuller. Léo Pereira e Gustavo Henrique são 2 reservas de baixo nível. Então, isso também não precisa tanto fazer rodízio, né, principalmente nessas posições. Uma coisa é você fazer um rodízio no meio, para poder mudar a forma de jogo conforme for necessário, conforme a característica do adversário, mas a sua dupla de zaga precisa ter ritmo de jogo. E precisa. O Flamengo tem dois zagueiros ontem, somado a 5,40 m de altura. Levou um gol de cabeça sanduichado por um cara mais baixo que os 2. Então, assim, o Flamengo, quando o Inter tomou o gol,
Quando o Inter tomou o gol do Goiás, que isso é um papo para daqui a pouco, outra vergonha, eu falei, esse é aquele jogo que todo mundo perde, o Flamengo não não aproveita. E é o que aconteceu. Todo mundo tá no G4, o Atlético Mineiro ganhou. O Vasco também, mas ele tá no G4 porque ele ganhou. Então é isso aí. O Flamengo vinha de 4 vitórias seguidas que não convenceram. Uma vitória contra o Fortaleza achada no final do jogo, uma vitória contra o Bahia cheia de lambuzeira, que dos 5-3, que pelo amor de Deus, os 3 foi maior que os 5, de tão sem nexo os gols que o Flamengo tomou. Uma vitória contra o Santos, que era para ser amassado pelo Santos e acabou achando um 1-0 lá. E uma vitória por 2-1 em cima do Fluminense, que quase que entrega no final do jogo. Então são 4 vitórias seguidas que não tá convencendo. O Flamengo tá lá nas cabeças do campeonato, porque o campeonato tá bem ruim. O líder tem 66% de aproveitamento. Então o Flamengo precisa tomar jeito para jogar. Essa coisa de rodízio, pode ter rodízio, mas ele precisa ser coerente. Agora na quarta-feira tem um jogo de Libertadores. Agora a gente vai descobrir se ele gosta de fazer rodízio ou se ele ainda não conseguiu entender o que é um time titular. Porque agora na quarta-feira é Libertadores, precisa jogar um time titular. Então precisa ter coerência. A torcida não. Se tivesse com torcida em campo, o Domi já tinha levado uma pedrada na nuca, pelo menos. É isso aí. Eu não vou me estender muito, não, porque eu já falei, eu acho que por 7 minutos e tá bom por hoje. Já tô muito revoltado. Eu queria ter esquentado um pouquinho antes de falar do Flamengo, mas é bom, assim, já tô de alma lavada. Vamos falar de futebol, um pouco menos de crítica. Ô Borsato, você me dá a fala e aí eu deixo você se divertir lá na fala do Internacional. Eu acho que eu sou o primeiro torcedor brasileiro, principalmente da nossa geração, que teve que lidar com um técnico que gosta de fazer o tal do rodízio, né, com o Osório. Mas uma coisa que o Renan comentou, e é verdade, eu lembro que na época eu jogava Cartola, acho que foi uma das últimas temporadas que eu joguei Cartola. E eu sabia muito bem prever quem que o Osório ia poupar, como é que ele ia mexer o time, porque ele era muito coerente. O Osório é coerente, ele sempre armou o time de acordo com o adversário dele. Então dava para saber mais ou menos as mudanças que ele ia fazer no time. Então, o Domi ontem, realmente, eu também acho que ele pecou. Acho que ontem não era um dia para fazer tanta mudança. É claro que eu também não vou deixar de passar a mão na cabeça, não vou passar a mão na cabeça do Gabigol, que insiste em querer ser titular e perdeu um monte de gol ontem. Continuando ainda sobre isso, eu acho que o Domi deu bons sinais em algum momento já, e foi rápido. Mas mesmo assim, eu acho que o tipo de jogo que o Domi quer trazer para o Flamengo é um tipo de jogo que precisa de mais tempo. Então, se você dá... Ele é aquele treinador, se você der mais tempo para ele treinar, o time vai evoluir, ao contrário do técnico padrão brasileiro. E o grande problema isso ocorre porque o jogo dele é posicional, é muito posicional. Então, isso que requer dos jogadores muita inteligência deles e um tipo de movimentação que, de repente, é diferente e antinatural para o jogador brasileiro. Uma coisa que o Jorge Jesus sabia aproveitar muito bem, né? Porque você tinha uma zaga do Jorge Jesus que era bem postada, a linha de zaga inteira, então os quatro integrantes da linha eram bem postados, né? Você tinha um primeiro volante legal, bem claro também, mas ali do meio para frente o time rodava muito, né? Ninguém tinha uma posição muito fixa. Eu lembro do Caio falando do Miller nas nossas primeiras lives, ele comentando, eu não consigo classificar o Miller pela posição que ele está. E é isso mesmo, o Bayern, na verdade, se você pensar, ele é inteiro assim. Até o Lewandowski ele movimenta também. O Liverpool, que é o time queridinho de todo mundo, e a gente meio que deu uma esquecida dele por conta desses 4 últimos jogos da Champions League, que teve alguns dias atrás, na verdade. E o Liverpool também, assim, ele tem uma zaga que fica muito clara, todo mundo gosta da dupla de lateral, todo mundo gosta do zagueiro e do goleiro, mas o restante ali para frente, todo mundo mexe, ali para frente tem muito revezamento também, então se volta e meia você vê trocando. Eu acho que
eu acho que eu acho que o rodízio faz sentido. Eu não gosto nem de usar a expressão rodízio, porque sempre tem alguém da imprensa muito mal intencionado e preguiçoso, e fã de Abelão, fã de Luxemburgo, fala: rodízio é churrascaria, rodízio é na pizzaria, e sempre tenta emplacar essa piadinha meio sem graça, mas eu acho que esse tipo de mudança é importante, principalmente por conta do fato da gente ter ficado parado 4 meses, o Flamengo mais especificamente ficou parado 4 meses, voltou a jogar e ficou parado mais um mês sem evoluir nada. Então, eu acho que vale a pena ter paciência com ele. Eu garanto que a torcida do Flamengo não vai achar nenhum treinador nesse exato momento melhor do que ele para substituir. Fácil assim não vai encontrar, não vai. O Renato Gaúcho é enganação, torcedor do Flamengo. Eu sei que vocês costumam amar ele, mas o Renato Gaúcho é enganação. O que é bom no Grêmio é a estrutura do Grêmio. Bom, eu acho que daqui eu posso encerrar minha fala. Eu acho que o Renan quer falar mais alguma coisinha, porque eu sei que ele não está se aguentando. E eu, às vezes, até dou uma prolongada assim no que eu estou falando, para deixar Só ele para um ver pouco sofrimento. mais, exatamente, para fazer ele sofrer um pouco mais. Mas aí depois disso a gente já vai pro líder internacional. Quando é que quando acontece uma rodada como a de ontem, você não faz live como quem tá falando, quem tá fazendo um trabalho jornalístico. É o torcedor que fala, então essas coisas acontecem, você fica um pouquinho nervoso. Mas o rodízio faz todo sentido. O rodízio faz sentido porque assim, Jorge Jesus veio 6 meses, ganhou tudo maravilhoso. Só que a chance daquilo não dar certo era bastante grande. Multa esse moleque, ele quer dar risada no meio da minha fala. É por isso que eu não quero falar do São Paulo hoje, porque lá eu Vai vou xingar falar. o Diniz, vou xingar o Volpe. Sobre o Ó, São Paulo, sobre o Flamengo, diz que o Domenech não tem tempo ainda. Hora que chegar so, lá no São Paulo, a gente vai falar que o Diniz ainda não teve tempo, a gente vai ser execrado da live. Enfim, a pois é. hipocrisia. Os dois estão aí praticamente ao mesmo tempo, né? O trabalho do Dom e o trabalho do Diniz tem praticamente a mesma duração. Mas enfim, eu vou tentar acabar por aqui, porque Não, não acaba, não. Também quero falar do Flamengo. Ficou umas tá bom, pontas aí que eu quero participar. beleza. Não, é só o seguinte, ó, o rodízio faz sim todo sentido. O Jorge Jesus veio, ganhou tudo, maravilhoso, ótimo. Só que um time que não que era 11. O time do Jorge Jesus era 11. Se fosse jogar na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, ia ter que se virar para jogar os 11. E um time que joga desse jeito podia não ter dado certo ano passado. Podia ter acontecido uma lesão grave com um cara importante ali. Podia ter um Arrascaeta, de repente um Bruno Henrique que machuca. Seria ter que jogar com o Vitinho, um cara que não tinha ritmo. Enfim, quando você faz o rodízio, você cria um time é, que flui melhor em qualquer situação. Quando você tem um rodízio, você consegue jogar em alto nível se você precisa poupar. O que eu reclamo é mais a coerência disso. Você tem vários caras que estão sendo, digamos assim, poupados por uma suspensão, por estar voltando de uma lesão, enfim. E você acaba tirando todo mundo ali, toda a sua força de jogo num jogo que não é menos importante. De repente, num momento desse, o Flamengo tem 6 pontos na Libertadores. Vai jogar o jogo mais difícil do grupo na quinta-feira, que é contra o Independente. O Flamengo e o Independente têm 6 pontos cada um. Então, a disputa pelo primeiro lugar vai ficar entre eles dois. Então, 6 pontos em 2 jogos, os outros 2 times têm 0. Praticamente dá para dizer que estão classificados. Precisa de uma coisa muito, muito atípica acontecer para não classificar Flamengo e Independente. E de repente, uma vitória no Brasileiro para se tornar líder, não se tornaria por questão de saldo de gol, mas para chegar na pontuação da liderança, fosse até mais importante do que ganhar esse jogo contra o Independente lá na casa deles. Então, tem que ter, se você não tem a proposta de todo mundo jogar aqueles 11, todos os jogos como o Jorge Jesus tinha, você precisa ter coerência. O rodízio precisa fazer sentido. O Adriano até citou o exemplo do Liverpool. Os seus 5 de trás não tem que ficar fazendo rodízio.
Você não tem que. Beleza, você tem substituições a mais, o Isla tá sendo substituído todo jogo, até por uma questão física, ele tava sem ritmo de jogo, tudo. Mas ali você não precisa ficar fazendo rodízio. E assim, eu tô curioso e apavorado para ver a escalação do Flamengo na quinta-feira. Muito bom. A gente tá mais curioso mesmo. O resto deixa para a torcida do Flamengo. Puxando alguns ganchos do que foi falado, e muito possivelmente para encerrar o assunto Flamengo. Primeiro, muito obrigado, Domi. Nós também queremos um campeonato mais equilibrado do que o do ano passado. Então a gente agradece essa sua postura de trocar escalações, de não jogar todo jogo a vera, né? Deixar o restante ali fazer uns pontinhos também e quem sabe a gente tem um campeonato menos desigual. Tenhamos briga pelo título até a 27ª rodada. Quem sabe? Agora, fato é que tudo isso daí é só para o Flamengo não bater os 100 pontos, né? A gente sabe que esse campeonato é do Flamengo, o título já... A questão é quando que vai chegar na liderança, a hora que entrar não sai mais, então é só para dar uma diminuída na pontuação geral. Renan, fica tranquilo, tá? Que pelo nível e pelos concorrentes aí que o Flamengo vai ter pelo título, que provavelmente vão ser Internacional e Galo, que a gente vai falar um pouco mais detalhadamente na sequência, não tem muita coisa com que o flamenguista se preocupar em âmbito nacional, não. Agora, do jogo de ontem, para também não ficar só elogiando aqui o Flamengo, é preocupante a questão de zaga. É preocupante você ter um time que está tomando a quantidade de gols que o Flamengo está tomando, né? Com zagueiros altos, igual o Renan falou, zagueiros que o Flamengo investiu para tê-los no elenco, não são quaisquer jogadores, né? O Flamengo foi ao mercado quando perdeu o Pablo Mari, e na falta de um contratou dois, e os dois juntos não estão dando conta do recado, que é o Gustavo Henrique e o Léo Pereira. Então, nesse contexto todo aí, é de se perguntar se realmente, se a gente não errou na avaliação do ano passado, quando a gente dizia que o zagueiro bom do Flamengo era o Rodrigo Caio, e que o Pablo Mari era o rebatedor, né? Não estou falando que a gente falou isso aqui ano passado, nem tínhamos live ano passado, mas eu já ouvi essa análise, que a perda do Mari não ia ser tão sentida pelo Flamengo, e pelo visto não é isso não. O Mari era mais do que um segundo zagueiro ali, né, ou um quarto zagueiro, no caso do esquema tático ali, e vem fazendo falta. Não só os zagueiros individualmente com esses nomes que a gente colocou, mas o sistema defensivo como um todo. O Flamengo vem tomando... O Renan falou os últimos jogos aí, né? O Flamengo toma gol em todo jogo. Ganha, toma gol, perde, toma gol, empata, toma gol de cabeça, bola rasteira, goleiros saem jogando mal. Então, acho que esse é o ponto a ser acertado aí para os jogos importantes da temporada, né? A hora que for pegar aí um time na Libertadores, alguma coisa aí, se jogar com uma zaga dessa mesmo contra um River, não ganha outra final de Libertadores. Toma 3 antes de fazer aqueles 2 no final. Então é de se pensar nesse ponto. Mas eu acho que em termos de campeonato brasileiro ainda está à frente dos oponentes aí. E até porque os demais também têm muitas deficiências que a gente vai comentar, né, nas próximas pautas que o Adriano vai colocar pra gente. É isso aí. Toda a zaga que se preza desde que a gente sabe sobre futebol tem um xerifão, né? Esse era o serviço do Pablo Mari. Mas chega de Flamengo, 25 minutos já, só queria fechar esse assunto com o seguinte. A torcida do Flamengo é meio... 15 minutos estava marcado pra gente falar. 20, eu tenho print. Não, tem 15, apresentação. A pauta do Adriano tinha 15, a minha pauta tinha 20, mas a dele era a que tava valendo. Então, assim... E a minha tem meia hora, então dá licença. Não, mas é sério. Vamos para os comerciais, então. Muito obrigado por acompanhar o Não Vai Dar Jogo na noite de hoje. Brincadeira. Aqui, não, tá legal, tá dando audiência, cara. O número de views só para fechar, de verdade. A torcida do Flamengo, de modo geral, é bastante passional. E quer mandar embora o Vitinho, quer mandar embora o Domi, e quer trazer o Marinho. A gente tá vendo essa paixão. Mas assim, minha opinião aqui,
esse negócio de se livrar do Domi, besteira por duas coisas. Primeiro, a multa dele é basicamente pagar o salário dele até o final do contrato. Segundo, o técnico tem que ter tempo, não adianta. Por mais que eu conteste as convicções dele e as alterações dele, o técnico tem que ter tempo. Dá tempo pro cara, tem que trabalhar. É bom, vai dar a cara dele pro time e o Flamengo vai para frente mais cedo ou mais tarde. É isso aí. É isso aí, o Renan tem toda a razão, acho que o técnico tem que ter tempo mesmo, mas também não precisa dar um ano para ele, não. Se ele não começar a mostrar resultado com um tempo de treinamento, o clube não precisa sofrer com ele o tempo todo. Tem que ter tempo, é bem relativo, né? Já a gente fala sobre o São Paulo. Exatamente, vamos lá falar de um time que o treinador mostra alguns resultados, porque o time, eu acho um elenco bem limitado, e o time mostra soluções, conseguiu recuperar, colocar alguém para substituir um jogador que eu achei que quando ele saiu ia acabar com o time. E tem algumas soluções, obviamente ele não é um elefante na árvore, mas também não é tudo aquilo, então impressiona dele ainda estar na liderança do Brasileirão. Vamos falar do líder internacional que também foi derrotado esse final de semana, né? Perdeu de 1-0 para o Goiás. Borsato, quer começar? Bom, se eu falar isso agora, você pode ir na live de sábado aí, pegar no minuto, tá, não lembro de cabeça, mas a gente falou, né? Todo jogo de Brasileirão que tem líder versus lanterna, dá lanterna. Isso aí é histórico, é clássico do Brasileirão, desde América Mineiro 2, Corinthians 1, lá em 2011. Isso aí é coisa que se repete campeonato após campeonato, né? E aí vem toda vez naquele mesmo programa esportivo, o Brasileirão é muito equilibrado, só no Brasil que essas coisas acontecem. Sim, você já ouviu isso ontem, tá ouvindo de novo. Mas falando do jogo, tirando essas questões de colocação à parte aí, o Inter, o resultado se torna ainda mais feio, né? Digamos assim, quando você imaginar que com 1 minuto de jogo, o rapaz lá do Goiás deu uma entrada violenta e 2 minutos depois ele tomou o cartão vermelho. Isso significa que o jogo inteiro foi do Inter jogando com a mais. Né? Num time que é melhor, que tem mais técnica, que tem melhores jogadores, que é melhor treinado do que o próprio Goiás, mas que tomou um gol estranho, uma bola na área ali, o jogador caído, chutou, o Lomba não segurou, e que depois não conseguiu reagir. Só confirma o que a gente já vem falando das últimas lives aqui, que o Inter é um bom time, sim, né? Tem um trabalho muito bom, o Adriano sempre ressalta isso, né, do Eduardo Cudê, mas também possui as suas limitações. Não é nenhum elefante, não é time que vai cair para brigar por Z4, né? Esses pontos que ele fez aí até o momento não são por acaso, só que também não é time para se segurar na liderança até o final. Independente de ter ou não outras competições, não tem muita peça de reposição, não tem muita... Se o Galhardo parar de fazer gol, já vai dar uma estancada boa nos resultados ali, porque se você pegar dos jogos até o momento aí, muitos foram decididos na capacidade individual desse jogador, né, nos momentos mais cruciais, assim, aquele momento que o jogo tá empatado, o cara vai lá e arruma um gol. Então é um time que vai brigar, deve ficar ali na zona do G4, mas não vejo potencial para ir muito além disso ou para perseguir o Flamengo com unhas e dentes até a reta final, não. É o que eu falei no comentário anterior, né? Até a 27ª rodada talvez dê. Mas depois disso, a tendência é que o Inter fique e foque numa briga mais abaixo da tabela. E quanto ao Goiás, são importantes 3 pontos, mas não muda o fato de que é um time que tem que simplesmente brigar para fazer os 40, 45. Não dá para ter uma aspiração muito maior do que essa no campeonato, não. É uma vitória grande, uma vitória... com certeza a torcida esmeraldina tá muito feliz, só não tá mais porque o Atlético Goianiense também ganhou, mas por outro lado não muda a perspectiva do clube, que é baixa, o elenco é fraco, o orçamento é ruim também, né? E de repente torcer aí para esse trabalho do Thiago Largue, que é um bom técnico, fez uma campanha boa no Atlético Mineiro, mas não
não deram sequência para ele, que ele possa conseguir alguns resultados aí no Goiás. Mas também não tenho muita esperança que vai chegar muito além dessa briga por Z4. O Kudê é um cara, é um bom técnico, ele tem bastante coisa para mostrar. Mas o jogo de ontem, principalmente jogando o jogo inteiro com um a mais, mostra que o Inter está longe de ser brilhante. O Inter não é a vaca na árvore, que é um absurdo estar lá na ponta, mas o Thiago Galhardo é uma vaca na árvore na tabela da artilharia, maior espaço. E o jogo de ontem, eu acho que assim foi um jogo muito morno. É um jogo que o Goiás é um jogo de lanterna contra líder, que é um. Você até fez a brincadeira aí, Borsato, que geralmente dá lanterna, mas não é um jogo em que o Goiás sofreu, que foi aquele jogo, aquela batalha dos aflitos. É um jogo morno, é um jogo onde um fez pouco, o outro fez menos. E o que fez pouco fez o suficiente para sair com a vitória. Acho que o Goiás vai ser rebaixado sem tentar muita coisa, mas acho que o Goiás é quem estava na lanterna no momento. Acho que eu diria que esse vai ser o campeonato onde o líder e o lanterna vão ter a menor distância nos últimos anos aí. Porque eu acho que diferente de que a gente costuma ver todo ano, sempre um time caindo na 15ª rodada. Acho que esse ano a gente não vai ter isso, vai ter uma briga. Tô falando isso porque foi o lanterna que ganhou e saiu a lanterna, mas eu acho que isso vai acontecer algumas vezes no campeonato ainda. Bem lembrado, vamos colocar isso pro pessoal, a nossa legião de fãs aí, torcedores do Goiás que estão acompanhando a live, né? Não fiquem bravos conosco. Lanterna antes do jogo, tá, pessoal? Antes do jogo. Goiás com a vitória e os 3 pontos, chegou a 8 no campeonato, tinha só 5, agora tem 8. 18ª colocação, à frente de Coritiba e Red Bull Bragantino. Permanece no Z4, mas fica numa situação um pouco menos dramática ali na briga lá embaixo. O Inter, ao contrário, né, permanece na liderança, já que todo o resto da galera resolveu não ganhar também. É isso aí, né, galera? Bom, o Borsato falou dessa coisa do Z4, volta e meia ganhar do G4, né? E é uma coisa muito legal no Campeonato Brasileiro. A gente não pode esquecer, a Premier League também tem dessas, né? O Liverpool esse ano veio perder para o Watford. E o Watford, se eu não me engano, tá jogando o Championship, tá lá tá na segunda divisão. Não tá na Premier League, né? Não ficou. Não tenho certeza, eu sempre confundo com algum Wolverhampton, algum outro nome engraçado. Mas tudo bem. Vamos falar do empate do Grêmio com Fortaleza? Vamos falar do empate do Grêmio com Fortaleza. Outro baita resultado garantido pelo professor Rogério Ceni, que foi vestido de pijama para esse jogo. Discordo. Concordo com o post da página do Não Vai Dar Jogo. Rogério Ceni está cavando a sua demissão para tentar assumir o Corinthians. Porque empatar com o Grêmio é vergonhoso. Vergonhoso, então todos os times desse ano, do brasileiro esse ano vão passar essa vergonha. Eu acho que o Grêmio está com o projeto ser rebaixado invicto. Porque se empate valesse 2 pontos, o Grêmio era campeão esse ano. Deve ser em 8 rodadas, eu acho que o Grêmio empatou 14 vezes e serve pro Renato falar mais um pouquinho que crise no Grêmio, só se for de título. Tá ganhando gaúcho, as tortas direito. Todo ano ganha gaúcho. Ai. Mas... Bom, a gente já falou o que tinha para falar do Grêmio. Vamos, eu só coloquei isso pra gente. Só para não ficar feio falar de. Isso. Só para não ficar feio. Só para não ficar feio falar 30 segundos sobre o Grêmio. Foi o duelo do time mais bem treinado do Brasil contra o time do cara que dizem ser o melhor treinador do Brasil. Nossa o time com o elenco mais fraco, o Fortaleza, mais bem treinado, conseguiu um empate lá no Rio Grande do Sul. Abriu a polêmica aí, hein? Só vou acrescentar também que eu achei interessante a disputa individual ali entre Felipe Alves e
Diego Souza também. O Felipe Alves, o Diego Souza bateu o pênalti, o Felipe Alves defendeu, saiu o gol no rebote, mandou voltar. Aí foi para a marca da Cal de novo, o Diego Souza chutou no meio do gol, bateu no Felipe Alves e entrou. Então, para quem fala que o Felipe Alves é só o goleiro que sai jogando, tá? Não, ele também é um goleiro que quase pega pênalti. O Felipe Alves é um excelente goleiro. Eu gosto do Felipe Alves, acho que ele é um bom goleiro. E só para deixar claro, o Diego Souza não treme na frente do Cássio. Ele é ruim mesmo, é isso aí. É isso aí. Ó, antes da gente trocar de assunto, eu quero mandar um abraço aqui para o nosso colega Pedro Milani e para a Tânia Cristina, que está nos acompanhando aqui. Bom, vamos lá. E aí, Tânia, muito obrigado aí, pessoal. Vamos lá falar do empate em casa do Palmeiras, né? Eu vou passar a palavra para o Borsato, mas antes disso eu quero dizer que o Palmeiras, além de ter conseguido esse empate maravilhoso, o Palmeiras que não consegue torcer uma faca para ganhar um jogo com convicção, nem quando ele está ganhando ele consegue fazer isso. O Palmeiras ainda conseguiu trazer para destaque 2 nomes do brasileiro que são maravilhosos. Primeiro, Iago Maidana, que é o epicentro de uma crise gigantesca que teve no São Paulo nos últimos 5, 6 anos. É o cara que fez o Aidar sair da presidência de São Paulo por conta de algum problema na negociação dele lá, um dinheiro que foi para lá e foi para cá, um dinheiro muito estranho. E deixa eu falar o nome do segundo? Deixa eu falar o nome do segundo? Não, eu quero falar. Quero falar porque eu tenho uma resenha toda para ele. É um cara que é gigantesco. É um cara que é gigantesco no futebol brasileiro e eu queria que o Não Vai Dar Jogo tivesse um prêmio só para esse tipo de cara. É o prêmio Lucas Mugni, que ontem fez um gol. Lucas Mugni, que é o estrangeiro. É o argentino que vem para o Brasil para dar esse tipo de show. Grande jogador no Flamengo. E é isso aí. Aliás, vamos fundar o prêmio Lucas Mugni, tá? É o prêmio Lucas Mugni argentino que vem à toa para o Brasil. O primeiro colocado vai ganhar o troféu Lucas Mugni. O segundo vai ganhar o troféu Maxi Biancucci e o terceiro vai ganhar o prêmio Dario Bottinelli. Para não dizer os prêmios de participação. O quarto prêmio de Federico. Tudo esses caras aí é primo do Messi. É o que fala tudo primo do Messi. Tudo primo do Messi. O Messi tem a maior família da Argentina. Vai lá, Borsato. Vai lá. Dá seu show agora. Lava sua alma. Mais 15 minutos para você. Me segura, senão eu vou falar, hein? Pode, editor? Tá valendo? Então vamos lá. Vamos começar. Já que foi puxado esse gancho aí do nosso querido argentino Mugni, vou começar por ele, então, ia deixá-lo mais para frente aqui na linha de raciocínio. Mas é o seguinte: torcedor palmeirense. Não tem problema, não. Torcedor palmeirense, sempre quando pega a escalação de algum time que joga contra ele, foi o que me aconteceu ontem, tá? Deixa eu ver quem que tá jogando nesse esporte aqui, né? Puxei a escalação aqui no celular e tal, olhei. Aí você olha, tem sempre um jogador, sabe, renegado, um cara que já deu errado em tudo que é lugar, que você sabe que não presta. Enfim, sempre tem pelo menos um desse perfil no outro time. Aí você pensa em zoar. Foi o que me aconteceu ontem. Quase eu mandei no nosso grupo, né, no WhatsApp aqui da produção do Não Vai Dar Jogo. Olha só, Lucas Mugni, ele mesmo, aquele cara, falou, não, vou ficar quieto. Por quê? Porque é exatamente desse cara que o Palmeiras vai tomar gol. Impressionante, meu amigo. Torcedor palmeirense sabe o que eu tô falando. Sempre tem um Bruno Rangel da Chapecoense, sempre tem um Lucas Mugni, sempre tem um Nenê, um Paulo Baier, sei lá, um cara assim, folclórico, um nome diferente, um Rosenbrick, qualquer merda que vai fazer gol no Palmeiras. É impressionante. Pode ser fase boa, pode ser fase ruim, vai ter. Porque o Palmeiras é Robin Hood. O Palmeiras rouba ponto dos times grandes para entregar para os pequenos. É o que ele faz no campeonato com muita maestria. Né? O Corinthians está numa fase ruim, mas concordamos que é um time grande. Ele foi lá e roubou 3 pontos
na Estomazil, quer dizer, na Neoquímica Arena, para entregar agora de graça para quem? Pro Sport do Grande Jair Ventura. Cara, não dá. Não dá, você não anima de torcer. Quando você acha que vai engatar ali 2, 3 vitórias seguidas, que você vai começar, né, a pleitear ali uma liderança, mas que seja para ficar entre os primeiros colocados, né, para brincar, para ter campeonato. Por mais que o Palmeiras não tenha mais aquele elenco super milionário, ainda tem muito jogador caro no time. E agora tem uma piazada legal da base. Então você imagina que o time ainda vai brigar pelas primeiras posições. Aí vai mal, a gente reclama, critica, corneta, fala mal do Luxemburgo, escala mal ou mexe bem, ou escala mal e mexe mal também. E aí a hora que ele dá uma pequena embalada, uma pequena empolgada, sempre aparece um Lucas Mugni no caminho. Então, o torcedor palmeirense está chateado, tá ferido hoje. Todos os palmeirenses que eu conversei durante o dia têm essa mesma sensação de que na hora que é para ir, não vai. Na hora que pode deslanchar, e era para ser vice-líder ali do campeonato, ainda com um jogo a menos. Né? Era para ter a liderança na mão nesse momento da competição. Que o Inter entregou na vitória do Goiás, né, na derrota do Inter para o Goiás. O Flamengo também não se aproximou, então o Palmeiras ficou com a faca, o queijo, o prato e tudo mais na mão. E mesmo assim não foi. Falando um pouquinho individualmente, então, para a gente dar uma dissertada. Zé Rafael pode ficar 1 ano sem jogar pelo Palmeiras. Foi expulso, está suspenso do próximo jogo, mas que não seja só do próximo. Porque para fazer o gol que ele fez, não vai aparecer mais em jogo nenhum. Né? Pode ser escalado aí na lateral direita, no ataque, como goleiro. Não crie expectativas sobre ele, torcedor palmeirense. William. Cara, tá me lembrando aquele Kleber Pereira que era do Santos. Vai perder gol assim lá longe. Faz 1 e perde 5. Põe esse pé na forma, William. Você é centroavante de time grande, meu amigo. Você não é mais atacante do Corinthians, não. Acorda. Você tem que fazer gol. Já foi embora. Amém. Borja. Foi embora. Amém. Daverson. Conseguimos tirar esses caras do time. Sobrou você, meu querido. Seja o 9 que a gente precisa. Faça esses gols. Tem uma vantagem de ter uma mobilidade, de ter uma saída da área, mas parece que quando ele se mexe, ele perde a pontaria. Nunca vi. Não sei como que ainda acertou aquele gol que fez. Uma bola sem ângulo ali, ainda conseguiu fazer o gol, mas as outras que foram mais fáceis do que essa, ele me erra. Então, pô, sabe? Parece que tá tão próximo. Luxemburgo, pode escalar o Wesley e Gabriel Veron juntos, não tem problema. Não é só porque são 2 piás da base que tem que entrar um e sair o outro, e entrar um. Joga um em cada ponta, joga os 2 juntos, deixa fazer um salseiro ali. O time ganhando. Não precisa encher de meio campo e chamar o Sport pro jogo. É o Sport. Todo respeito à galera de Pernambuco que tá acompanhando nossa live aí. Pode me cornetar nos comentários. Gente, o Sport vem pro Campeonato Brasileiro para especular. Nem na Copa do Nordeste ele consegue fazer fumaça mais. Hoje você tem Ceará, você tem Fortaleza que não deixa o Sport nem cheirar o título da Copa do Nordeste. Imagina no Campeonato Brasileiro. Entendeu? A briga do Sport é na lanterna. Com Goiás e com Coritiba. Não dá para ficar perdendo ponto para esses times. Com todo respeito ao Sport. Não dá. Dupla de zaga. Luan e Vitor Hugo e Luan. Se juntar os 2 era bom dar um zagueiro. Né? O Gomes é titular. E desses 2 aí, deveria sair um. Ontem o Gomes acabou não jogando, jogaram os 2 de dupla de zaga. Aconteceu igual a dupla de zaga do Flamengo. Joga os 2 zagueiros, que nenhum dos 2 sabe quem é titular, quem é reserva, quem joga na direita, quem joga na esquerda, só faz atrapalhado. O homem perde na velocidade pro Lucas Mugni, de novo. Lucas Mugni. Não pode. Jogada na entrada da área, segura o cara, dá um carrinho, mata,
abraça pelo pescoço, mas não deixa o cara entrar sozinho de frente pro gol. Já tinha um expulso mesmo, que tivesse 2, tivesse 3. Mas não pode. Não pode entregar 2 pontos pro Sport jogando em casa. Bruno Henrique, também, não precisa jogar mais. Tá, vamos arrumar um contratinho na China, na Arábia, alguma coisa legal para você, para sua família, mas não precisa. Você já foi importante para o Palmeiras em algum momento e agora não precisa. Não, o Palmeiras, você não está ajudando mais o Palmeiras. Se for para continuar desse jeito, é melhor não continuar. Tá? Toda vez que ele entra, o meio-campo fica mais lento, fica mais complicado. Perdeu totalmente aquela força ofensiva de chegar ao ataque, de finalizar de fora da área. Tá mal na marcação, tá mal na criação. Não serve para ser meio-campo, não serve para jogar bola mais, não no Palmeiras. Então vai dar um passeio aí, vai fazer um dinheiro na carreira, você já tem bastante e tá legal. Acho que individualmente é isso. Do Sport já falamos do Mugni, falamos, o Adriano comentou do Iago Maidana, parabéns pro Jair Ventura, mais um ponto fora de casa, vou nem falar nada. E assim, decepcionante. Acho que o torcedor palmeirense, a gente tenta colocar aqui o que a gente sabe que o torcedor palmeirense está sentindo hoje. Um estado de luto aí nesse empate que pareceu uma derrota. Isso aí, eu achei que eu tinha ligado o modo torcedor. Nosso amigo aqui faltou gritar o pão Seven Boys dele. Eu fiquei envergonhado ouvindo o Borsato falar tanta coisa assim. Parece que o Palmeiras está sofrendo. Parece que o Palmeiras não é um dos favoritos ao título brasileiro. Parece que o Palmeiras não tem o segundo, se não o melhor elenco do Brasil. Os 11 o Flamengo é melhor, mas eu acho que o elenco é mais equilibrado do Palmeiras. Que sofrimento, que triste. Tadinho do Palmeiras, tadinho. Como mas é por isso, Adriano, se você tem um elenco desse porte, você não pode se sujeitar a ter um jogo tão ruim quanto esse. E ruim em termos de resultado. Tá? Em termos de produção, agora sendo um pouco mais jornalista, um pouco menos torcedor, em termos de produção, nesses últimos 3, 4 jogos, o Palmeiras está entregando mais do que vinha entregando no início do campeonato. É muito uma questão de expectativa, né, cara? Eu vi o Flamengo contratar pacotão de Ipatinga e eu nunca tive tão puto com o Flamengo que nem eu fiquei em algumas rodadas desse ano. Então, a expectativa pesa. Pacotão de Ipatinga, muito bom. Como que é? Walter Bigode? Tinha alguma coisa assim no meio campo. O pacotão do Ipatinga. Tinha um nome meio folclórico de um 10 que eu esqueci. Eu sei que o técnico do pacotão era o Ney Franco. Era o Ney Franco. Mas o Valdir Bigode... desculpa, eu não vou lembrar. O meio campo, cérebro do Ipatinga na época. Vocês estão me escutando? Eu tô com a conexão meio ruim. Não, caiu, Renanzão. Agora eu acho que estamos. Agora pode falar. Pode falar. Não, eu não me lembro. Foram 6 jogadores que vieram do Ipatinga. O técnico foi o Ney Franco mesmo, se eu não me engano. A Série C. Ih, caiu de novo. Mas ele vai voltar agora. Será que agora vai? Vai. Problemas, pequenos intempéries técnicas. De vez em quando ele fica conectado no 4G sem perceber. E foi exatamente o que aconteceu. Estão me escutando? Mas ele deve falar que o Ipatinga é um mineiro maior do que o Cruzeiro, né? E agora o decadente Ney Franco foi treinar o decadente Cruzeiro. Está na beira do carro, está na beira do mar. Uma piração toda. Mas é isso aí. Vamos. Eu não tenho mais nada para falar do Palmeiras, eu já fiz aquela introdução belíssima. Acho que a gente pode ir agora A gente vai agora pro Corinthians, né? Vamos falar da crise no Corinthians. Tem um torcedor do Palmeiras que me mandou aqui que eu não posso esquecer. Questão de arbitragem também
Tem algo aí, se a gente tivesse a imagem, a gente botava o lance para rever. Suposto lance de pênalti pro Palmeiras aí. Não quis colocá-lo na análise, porque você não ganhar do Sport em casa e falar que foi um pênalti que o juiz não deu, aí é mais incompetência sua do que do juiz. Isso aí é muleta de Luxemburgo, né? Mas que Fica teve um lance feio. polêmico ali. Só que assim, é um lance que eu aceito as interpretações. Vou ser bem sincero com vocês. Posso eu dizer que achei pênalti, mas aí vocês vão dizer que é porque eu sou palmeirense. Né? Se tiver alguém que viu o lance de uma outra forma. O juiz em campo achou que não foi e o VAR também achou que não foi e não recomendou revisão. Então, segue o jogo também. É isso aí, vou aproveitar para mandar um abraço para o Gabriel Valentini também. E aí, Digidinho, valeu a presença. Vamos lá, vamos falar da crise do Corinthians. Corinthians, Renan, já acabou o tema Palmeiras. Alivia-se seu coração palmeirense, Renan. Tá tranquilo. Vamos falar do Corinthians agora. O Corinthians que sofreu uma derrota pro Fluminense, com 2 gols do Nenê. Meu Deus do céu, que sofrimento esses times, cara. Que vontade de fazer piada. Fluminense esse jogo foi o jogo que mais rendeu meme para nossa página aí, Não Vai Dar Jogo. Procurem aí no Instagram, no Facebook. Foi o que mais rendeu meme para gente. Fluminense 2, Corinthians 1. Vai, Renan. Desculpa aí, pessoal, eu fiquei uns minutos de fora aí, porque tive uns probleminhas de conexão. O Corinthians vai passar por uma fase meio obscura agora, né? Ainda não acertou com ninguém, ainda tá o Diego Coelho, a gente não sabe como vai ser. Mas o Corinthians vai flertar um pouquinho com a zona de rebaixamento. O fase obscura e o Coelho foi um trocadilho? Desculpa. Não. Que o Corinthians vai entrar na toca agora, alguma coisa assim? Ou não. Eu pensei demais. Sempre foi muito longe. Não, mas o Corinthians, a gente falou sobre isso na live passada, que o Corinthians está longe de ter um padrão de jogo, né? O Corinthians está longe de ter algum futebol a apresentar. O Corinthians que é um time que desde que eu me conheço por gente, joga se defendendo e achando meio gol por jogo, tá tendo muito problema defensivo. É um time que sempre teve a sua força no setor defensivo, tá tendo muito problema, tá tendo falha de goleiro, tá tendo falha de zagueiro, tá tendo falha de lateral. Então, assim, o Corinthians é um problema grave para esse ano. Em contrapartida, o Fluminense, a gente já até comentou isso também, um bom trabalho do Dair, vem surpreendendo de forma positiva. É um resultado que, pelo momento dos dois times, não era difícil de prever. É uma vitória do Fluminense no Corinthians. O Corinthians eu não acho que vai ser um time que vai realmente brigar para não cair esse ano. Mas é um time que eu acho que vai demorar para deslanchar e, se muito, vai conseguir beliscar o Sul-Americano. O Corinthians eu acho que tem mais defeitos para apresentar para a gente ainda do que se recuperar. Muita coisa pode mudar ainda, né? Dependendo de quem assumir, de como for trabalhado desse time do Corinthians que tentou pegar um monte de peça acostumada a jogar de um jeito e tentar fazer todo mundo virar o Atlético Paranaense do Thiago Nunes. Foi abordado de uma forma terrível. E não deu certo, né? É uma coisa que Eu falei de Andon que nós íamos falar do Atlético Paranaense hoje. Eu falei, falei que era bem. A gente vai falar, ganhou do Curitiba para variar. Não, a gente já falou do time inteiro do ano passado já, tá sossegado. Por tabela a gente já falou de todo mundo. Não, mas a gente vai chegar no Atletiba. Não dá para ignorar um golaço daqui. Mas é isso aí, não tem muito o que falar não. O Corinthians mandou embora o Thiago Nunes, não tinha como dar certo, mas agora tem mais 1 milhão de problemas para resolver. O Thiago Nunes era só um deles. O Corinthians tem que saber fazer uma gestão de crise aí para ela não tomar proporções catastróficas. Adriano, você está falando com o microfone mutado. Por favor. Isso aí.
Antes de eu passar a palavra para o Borsato, só quero aqui voltar no assunto Palmeiras rapidinho, mas o Borsato nem vai voltar lá, que senão vai falar mais meia hora. Deixa Nosso amigo Gabriel Valentini pergunta sobre se a gente já falou sobre o Lucas Lima e se a gente acha que ele deveria ser titular. Bom, a gente acabou deixando passar em branco o Lucas Lima que até voltou a fazer alguma coisinha legal recentemente, né? Deu uma assistência bonita no jogo passado. O Lucas Lima, e assim como todos os outros meias do Palmeiras, eu acho que tem uma relação de melhoria quando o Luxemburgo começa a insistir mais em ter mais meia do que ter 48 mil volantes. E também tem relação com o fato de quando você coloca alguém melhor nas pontas, as coisas, o mecanismo do time vai melhorando automaticamente. Né? Então eu acho que vale a pena dar algumas chances de titular para o Lucas Lima, assim como eu acho que vale a pena dar chances de titular para os outros meias do Palmeiras, para testar. Né? Eu sei que esse não é o momento ideal, a gente está passando por um mês meio pesado, mas eu acho que mais para frente vale a pena. Orsato? Sobre o Lucas Lima, ele teve uma boa semana. Ele teve, principalmente contra o Corinthians, e ontem também, né, não na mesma proporção, mas ainda próximo a isso, uma boa partida. Né, contra o Corinthians foi uma ótima partida, foi o Lucas Lima que a gente espera. O Lucas Lima o cara que foi contratado do Santos para fazer aquilo. Só que, ao mesmo tempo, ele já teve muitas e muitas chances com o Felipão antes, né, chances com os outros treinadores que já passaram pelo Palmeiras e pouco mostrou. Então, não sei até que ponto convém ficar dando muita chance para ele, não. Tá? É um jogador que talento, parece que, né, o acompanhou a carreira inteira, mas a falta de proatividade, digamos assim, né? A falta de aparecer em campo como opção de passe, como meia criador de jogadas, acaba prejudicando bastante aí, faz com que ele acabe não aparecendo na maioria dos jogos que ele disputa. E por isso cria essa falta de simpatia, né, digamos, da torcida do Palmeiras. Então, até o Gabriel tá comentando agora, dizendo que é mais o Rafael Veiga, né? E eu tô contigo nessa, Gabriel. Eu acho que você precisa dar oportunidade para quem rende, para quem mostra desempenho. O Lucas Lima, como eu falei, teve uma boa semana. A gente não pode desprezar isso. Mas de quantas semanas que ele já está no Palmeiras, né? E o Palmeiras tem o Veiga, o Palmeiras tem o Scarpa, o Palmeiras tem o Zé Rafael, o Palmeiras tem o molecada da base. Tem bastante gente aí que pode ter suas oportunidades, que pode mostrar desempenho, como o Adriano colocou muito bem. Quando você não joga com tantos volantes, né? De repente você chama mais o meio de criação, você transforma ele em figura mais principal do seu meio campo, isso pode ajudá-lo. Então, ele pode eventualmente ter os seus jogos, né, suas oportunidades, mas o Palmeiras tem elenco para rodar. O Palmeiras não tem o primeiro elenco do Brasil, igual o Adriano falou, nos 11 o Flamengo é melhor. Mas o Palmeiras tem bastante equilíbrio dos reservas com os titulares, né? Não é tão distante assim, sai o Mike, entra o Marcos Rocha, ou o contrário, você não tem um degrau tão grande. Nenhum dos dois é fenomenal. Nenhum dos dois é lateral de seleção brasileira. Mas o que jogar, jogou. Nem, na maioria das vezes, aí nem faz tanta diferença. Então acho que fica mais ou menos por aí, Gabriel. Se tiver alguma coisa para complementar aí em relação às respostas do Adriano, que a gente colocou aqui, com certeza ele vai continuar tendo chances com o Luxemburgo. Isso é nítido. Mas eu espero que a partir do momento que ele não corresponda mais, né, não que isso vai acontecer, mas é a tendência. Se a partir de algum dado jogo ele passar a não corresponder, que o Luxemburgo, da mesma forma que deu oportunidade, tenha oportunidade para os outros jogadores também mostrarem seu potencial. E de preferência não escalando no meio de 52 volantes. Bom, é isso aí. Eu não vou deixar o Borsato falar do Corinthians. Ele quis respirar para falar do Corinthians, mas já cortei.
Porque não pode você falar de Corinthians e gastar 14 minutos falando do Palmeiras. Já deu a discutir de meia, vamos para o próximo assunto. E agora eu vou mostrar para vocês como é que faz para falar rápido do seu próprio time. São Paulo foi para Vila Belmiro para jogar contra o Santos, né, o clássico do Sansão, né? E o time tem jogo nessa semana, né, na quinta-feira contra o River Plate, né? Um jogo pesado, o torcedor de São Paulo tem um gosto particular pela Libertadores, o que torna tudo muito difícil para essa temporada, e particularmente para esse mês, porque vai vir tudo junto e é muito difícil você mexer num time que está faltando algumas peças, e por vários motivos, por lesão, por suspensão, e tentar estruturar um time para esse próximo jogo. Bom, o São Paulo foi para Vila Belmiro, o São Paulo jogou relativamente bem, até o jogo do Botafogo e Vasco. Muita gente falava que esse era o melhor jogo da rodada brasileira. Realmente foi um jogo lá e cá, de 2 erros cruciais para os dois times, então o empate acaba parecendo justo mesmo. O que eu gostaria de destacar é o Gabriel Sara, que é um menino que eu acho que eu já tinha elogiado anteriormente. Eu entendo a oscilação dele, né? É difícil mesmo, mas a torcida acho que agora começa a olhar ele com outros olhos depois de ter feito 2 gols em um jogo, né? Ele é um cara que teve a dura missão de substituir o Daniel Alves e tem que estar em todo lugar do campo. Mas eu acho que se o Hernanes consegue fazer alguma coisinha em campo é porque o Gabriel Sara se movimenta muito. E eu tive a impressão com esse jogo que ele e o Igor Gomes podem dar uma bela mistura no meio de campo do São Paulo. É claro que isso eu não sei se aplica para Libertadores, porque Libertadores a coisa é outra. E jogador de base é muito difícil aguentar esse tipo de trampo. Mas é isso aí. Quer falar, Borsato? Vamos lá. Oi? Me chamou? Bom, quanto ao São Paulo, nada a acrescentar, não. Acredito que São Paulo e Santos fizeram um jogo. Só digo que foi um jogo legal. Da mesma forma que a gente critica muito, né? Falamos isso lá na abertura da live de hoje, a qualidade técnica do campeonato. São Paulo e Santos foi um jogo interessante, com alternativas, com as duas equipes mostrando variações ofensivas, com falhas, né, das defesas de ambas as partes, mas que acredito que tanto os torcedores de São Paulo quanto os torcedores de Santos, né, do Santos e de Santos também, terminam o jogo com a sensação de dias melhores estão vindo, né? Não há nada muito decepcionante assim, falhas que podem ser consertadas para sequências da rodada. E se rebelando um pouquinho contra o sistema antes do meu áudio ser mutado, o Daír escalou muito. Pô, Adriano, não vai dar 30 segundos, prometo. O Daír escalou muito bem o Fluminense domingo. A gente sabe que o Fluminense tem um time velho, um time mais idoso do meio para frente. Ele deixou só o Nenê, que é quem está resolvendo, e a molecada ao lado do Nenê. Deu muito certo. Se não fosse... o jogo era para ter sido 3-4-0 para o Fluminense fácil. 2-1 foi uma vitória para o Corinthians. É o que eu queria comentar daquele jogo e do jogo do Sansão também. Eu só queria dizer que é mais fácil também, né, Adriano, falar rápido do seu time, quando é um empate contra o Santos, num jogo melhor do que o nosso. E é um pouco mais revoltante o do Palmeiras e do Flamengo. Então, o Santos e São Paulo é um resultado mais normal, é um resultado que até tem um gostinho mais de derrota, porque pela forma como perdeu, né? Perdeu numa falta do Marinho, uma lambança do Volpe. Perdeu não, né? Deixou escapar os pontos. Eu concordo com vocês, não tenho muita coisa para acrescentar aqui, não. Achei um resultado justo, apesar dele ter vindo de uma forma meio estranha. Acho que o São Paulo, por mais que o Adriano cornete um pouquinho, acho que o São Paulo é um dos times que vai até o fim do campeonato,
nas cabeças aí do campeonato. Tem que estar, né, cara? Com o investimento que tem que estar na cabeça. Eu já te falei que o São Paulo deveria estar liderando esse campeonato brasileiro pela tabela que tinha até agora. Né? E outra coisa, esse mês eu falo para vocês todos, eu deixei esse comentário só para agora. Esse mês é decisivo para todos os times que estão jogando Libertadores, porque esse mês é um mês muito complicado, é um monte de jogo seguido, né? Então é jogo dia sim, dia não, então a coisa é um pouco apertada. Bom, antes da gente mudar o assunto pro clássico. A gente foi rápido para falar do São Paulo para combinar com a falta do Marinho, só para. Exatamente. Belíssimo gol, mínimo, inclusive. Só para gente, antes da gente trocar de assunto, ir para o clássico Atletiba, só quero lembrar aí aos nossos colegas que o Atlético Mineiro do São Paulo venceu o Bragantino por 2-1 lá em Minas. E direto de Minas, nosso amigo Felipe Duarte nos traz a informação exclusiva, primeira mão aqui, de que o São Paulo está conseguindo fazer o Thiago Neves vir para o Atlético Mineiro. Então, gente, Atlético Mineiro contratando Thiago Neves para esse elenco. Não pode ser. Mais um time. Então, gente, toda a expectativa que vocês tinham para o Atlético Mineiro não precisa criar mais, o Atlético Mineiro vai cair da árvore. Pois é. Vamos lá, Borsato. A gente olha a tabela do Brasileirão, a gente falou, né? O Inter não ganhou, perdeu, o Flamengo perdeu, o Palmeiras empatou, o São Paulo empatou, dos times que estavam lá em cima foi o que aconteceu, né? Ninguém ganhou. A única suposta vitória era do Atlético sobre o Bragantino 2-1, mas que é totalmente anulada por essa notícia dada em primeira mão pelo Adriano aí. O Atlético Mineiro também perde nesse final de semana se contratar o Thiago Neves. Eu perdi um pouquinho o fio da meada. Primeiro eu queria mandar um abraço para o provedor de internet laranjado que a gente tem aqui no Paraná. Maravilhoso, está muito estável o meu sinal aqui. E outro abraço para a TIM, que está segurando as pontas aqui no meu 4G. Mas vamos embora. Se eu sumir é porque acabou o pacote de dados. Outra tragédia anunciada, né? Um cara de nome dando sopa no mercado, é óbvio que o São Paulo ia resgatar ele, né? Resgatar não, ia pegar, se vai resgatar... Só tá faltando o Pato, né, Renan? O Pato está sendo resgatado pelo Silvio Santos, então é outro cara aí que está com outros projetos agora. O Thiago Neves vai começar um projeto aí de juntar os três times mineiros na mesma divisão, na Série B. Ele já deu conta de uns 5 se ele conseguisse segurar na Série B. Muito bom. Eu não queria deixar você comentar essa notícia para não alongar, que a gente já está com 1h08, mas valeu a piada. Agora... Valeu. Pode seguir, não tem nada muito para falar. Se é refúgio no mercado, quem tem que contratar é o Renato Gaúcho, não é? Ah, não, pera, já foi. nem Renato Esse Gaúcho já passou. Vamos ver se tem algum degrau abaixo de Renato Gaúcho, né, no trabalho de refúgios. Vamos lá, gente, vamos falar do Atletiba, jogo de 1-0 para o Atlético. Tá virando padrão o Atlético ganhar do Coxa, mas é isso aí, 1-0, gol do Fabinho. Borsato vai lá e homenageia seu amigo. Nosso amigo, cara que curte nossos posts, nossa página. Dr. Guilherme Jandon, provavelmente nos acompanhou em algum momento da live de hoje. Tá presente aqui, curtiu nossa live hoje já. Provavelmente já acompanhou, não sei se está acompanhando agora, mas a gente prometeu falar do Atlético e cá estamos. Realmente. Só por causa de você, porque ninguém suporta isso. O Atlético, em relação ao futebol paranaense, vamos fazer uma análise um pouco mais geral, né? O Atlético está em outro patamar. Desculpa, Bruno Henrique, pelo plágio. O Atlético hoje ele joga o campeonato estadual com sub qualquer coisa e ganha. Então isso já mostra o quão à frente ele está dos demais. Nesse jogo contra o Coxa, para você ver como o Atlético está em má fase, ele só conseguiu ganhar de 1-0.
Porque quando ele tá numa fase normal para boa, ele ganha demais do que isso. Então, é um resultado esperado, né? O Atlético, ele tá numa zona mais baixa hoje da classificação, mas eu digo que é temporário. Não precisa aparecer o Dr. Marcos Vinícius Paula de Lima na live de novo e falar que tem prints meus dizendo que o Atlético era time de G4, tá? Eu já apaguei todos. Espero que não tenha dado tempo do senhor salvar. Só que não é um time também para brigar por Z4, né? Foi desmanchado. Teve aí vários jogadores vendidos, emprestados, cedidos e doados para o restante do futebol brasileiro e mundial. Todos eles fazendo grande sucesso, né? Já comentamos aí ao longo da live, de Léo Pereira para Rony para Thiago Nunes, enfim, toda essa galera aí tá espalhada e não deu certo em lugar nenhum. Mas mesmo assim é um time organizado, estruturado, que tem alguns bons nomes e que deve ter uma posição relativa no campeonato ali, meio de tabela para cima. Já o Coritiba, mesma preocupação de sempre, né? Gangorra, sobe para a Série A para cair para a Série B e fica nessas idas e vindas aí, dificilmente vai conseguir se estabilizar. O Atlético é um time que a gente não fala muito sobre ele em todas as lives, então eu vou aproveitar o momento do Atletiba para falar um pouco mais do que sobre só esse jogo. O Atlético ele está em um ponto ali entre a briga pelo regional, pelo estadual, e o sucesso nacional. Ele já deixou para trás, já faz um certo tempo, a briga no estado do Paraná. O Paraná é dominado pelo Atlético Paranaense, como você falou, joga com o Sub-23 e ganha. O Atlético Paranaense, ele faz tempo que ele é um dos clubes mais organizados do Brasil. É um clube que, lógico, tem altos e baixos, mas é um clube que, de modo geral, tem uma boa saúde financeira. É um time que revela jogadores, é um time que briga, levou uma Copa do Brasil recentemente mesmo, no ano passado. E atual campeão da Copa do Brasil. E é um time que, assim, se você me perguntar qual que é a minha projeção para o Atlético Paranaense para os próximos 10 anos, é de se tornar um dos clubes de ponta do Brasil, por conta dessa questão de organização. A gente brinca com essa coisa de que os jogadores do Atlético Paranaense só dão certo no Atlético Paranaense, mas um pouco passa por isso. O Atlético tem uma filosofia de jogo muito própria. Tanto que muitos desses jogadores que só funcionam no Atlético Paranaense e não funcionam para lá depois, eles voltam para o Atlético Paranaense e voltam a jogar bem. O Marcelo Cirino, que veio para o Flamengo, me dá dor de cabeça, ele voltou para o Atlético Paranaense e voltou jogando bem. A mesma coisa vai acontecer com o Rony a hora que alguém perder a paciência lá em São Paulo. E um dia o Thiago Nunes volta, por aí vai. Eu acho que o Atlético Paranaense vai se tornar assim, um dos times de ponta do Brasil num futuro não muito distante. Dentro de alguns anos, 5, 10 anos, o time do Atlético o estadual já não é a conversa para o Atlético. Não é um time que está brigando ali por campeonato nacional sempre. Mas eu acho que ele está mais próximo de se tornar um desses times do que... ouvi o Grêmio. Mas o Grêmio, a cornetação que a gente dá no Grêmio é meio descabida também, né? O Grêmio nos últimos 5 anos aí tem uma Copa do Brasil, uma Libertadores. É que a gente tá de saco cheio do Renato ganhar taça bombate de chimarrão e falar que tá com crise de título. É isso. É que, na verdade, assim, a gente falou, só indo na sua bombacha, a gente fala que trabalho de técnico é cíclico, né? O do Renato começou muito bem, o miolo foi muito bom, mas está difícil para ele, para a torcida e para os dirigentes do Grêmio entenderem que acabou. Troca. Aí vai vir alguém que não vai dar certo, ele vai voltar nos braços do povo de novo, vai ser campeão de novo. É até bom para dar uma renovada, igual foi o Rogério Ceni lá no Fortaleza. O pessoal achou que estava bem, ficou bem mesmo quando ele saiu pro Cruzeiro e voltou um mês depois. Aí o Fortaleza decolou de vez. É isso aí, é aquele negócio. O Rogério Ceni no comando do Renan precisou dar bem. O 5G deu 4.
Como assim? Vocês estão me ouvindo? Sim. Não, é que agora o Wi-Fi voltou. Enquanto eu estava no 4G, funcionava. O Rogério precisou dar bem errado no São Paulo para o casamento chegar ao fim, quando ele assumiu lá como treinador. E não vai ser em ano de campeonato estadual e que o Renato Gaúcho vai cair do Grêmio. Vai muito mal no Campeonato Nacional, cai cedo de Libertadores e por aí vai. Minha tela tá ficando preta, eu não sei se vocês estão me ouvindo. Estamos. Mas agora que você já falou o suficiente, e o Borsato também, eu gostaria de puxar uma musiquinha aqui com vocês, hein? Botafogo, Botafogo, campeão desde 1907. 7? Nossa. Que, aliás, foi o último título importante do Botafogo, essa música aí. A música! O cara, inclusive, o cara que chamou o Botafogo de estrela solitária, ele adivinhou pra caralho, que, né? É um pra nunca mais, né? Puta merda! Antes da gente ir para esse clássico, já que eu cantei essa musiquinha aí, só gostaria de passar essa informação aí do nosso amigo Guilherme Jandon, falando que dia 15/9, amanhã, Jorge Wilstermann e Atlético Paranaense, nos canais 211 e 212 na Sky, na sua Sky Gato provavelmente vai ser essa daí também, caro amigo, e na NET, na Claro, com narração da equipe Band Esportes, que assumiu aí esse vácuo que era do Sport TV. Aproveitando, Adriano, o gancho do nosso amigo Guilherme, eu queria só fazer um pequeno desafio para ele e para vocês também, colegas da live. Do time que foi campeão, da escalação mesmo, tá? Do time campeão da Copa do Brasil, a gente falou, é o atual campeão, ganhou do Inter, ganhou não, né? Ganhou sim, do Inter lá no Beira-Rio. Quantos jogadores que foram titulares no jogo da final do time campeão foram titulares no Atletiba? Para vocês. Eu espero de coração que isso seja uma pergunta retórica, que você tenha essa resposta, porque eu não tenho a menor ideia. Não, então dê o seu. É para dar um palpite mesmo. Entendi. Desculpa. Isso, vamos ver se esse time foi. Conta o técnico também, tá? De 12. Quantos vocês acham que se repetiram? Do Inter 1, Atlético 2, da final da Copa do Brasil, pro Atletiba de sábado. Conta o técnico também. É o único cara que a gente tem certeza que não, brincadeira. Deixa eu pensar um pouquinho aqui. Adriano? Não vou pensar nada não. Para de demorar, Renan. 3. São 4. São 4. 3 e 4? Quem falou 3 acertou. Ou seja, de 11 jogadores titulares mais o técnico, a gente teve a repetição do Santos no gol, a gente teve a repetição do Santos, do Wellington, volante, ele mesmo, ex-São Paulo, amigo de todo mundo aí, que estava quase para sair do Atlético, mas ficou. E nós tivemos também o Nicão no comando do ataque, que se repetiu dos 2 jogos. Então só mostra o quão complicado é a vida do Atlético também, né? De um ano para outro perder um time praticamente inteiro. A gente já falou do Léo Pereira, a gente já falou do Rony, a gente já não falou, mas foi muito importante o Marco Ruben, o próprio treinador, o Thiago Nunes, e mais um monte de gente aí que ficou pelo caminho, e o Atlético tem ano após ano que se reinventar para conseguir se manter no protagonismo do cenário nacional. Aí, agora só ficou aquela música solta lá no meio do caminho lá. Fala aí, Renan, fala mais do Atlético. O editor vai me matar. Não, só para finalizar aqui, o Atlético também vem se fortalecendo com essa coisa de vender um jogador caro, porque ele estava jogando muito, aí ele não joga nada, ele compra de novo baratinho. É uma forma de reciclagem que funciona. É o projeto novo do Atlético. Vamos lá, hein? Botafogo, campeão desde 1907.
Vamos lá pro jogo mais... Botafogo não é campeão desde 1900. Ai. Caraca, eu jurava que era 1910. Vamos lá, vamos falar para mais um jogo dessa rodada. Você estava pesquisando isso, né, Borsato? Eu percebi esses dedinhos ardilosos aí. Eu estou agora. Mas vamos lá, vamos falar. Tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito, não. Vamos falar desse clássico aí que ocorreu lá no Newton Santos, um gigantesco pessoa histórica no futebol. No Newton Santos, Botafogo 2, Vasco 3. Gols do Botafogo do Matheus Babi e do Vasco com gols de Cano, Ribamar e Igor Catatal. Meu Deus do céu. Hoje tem gol do Ribamar. Essa música tem mais views no YouTube do que o hino do Botafogo, tá? Do gol do Ribamar. Pode comparar aí, amigo. Cara, essa música viralizou esses dias. Pode procurar aí no YouTube. Essa é a única estatística que a gente precisava para hoje. Por favor, o pessoal que for editar o podcast, coloque neste momento o Hoje Tem Gol do Ribamar, tá? Não! E a produção dos memes perdeu a oportunidade de falar sobre isso ontem, na hora que esse gol saiu. Todo mundo estava falando sobre isso. A curadoria do Não Vai Dar Jogo disse que estava demodê essa expressão. Ô Renan, começa você para o Borsato já finalizar a nossa live de hoje, que já está beirando 1h30. A ideia era 1h30 hoje, 5 minutos sobre esse jogo aqui. Esse foi o jogo da rodada, esse foi um bom jogo da rodada, um excelente jogo, eu assisti esse jogo. O Botafogo podia ter tirado o ponto do Vasco, só que o Botafogo resolveu começar a jogar a hora que o jogo estava perdido. O Vasco fez 3-1 ao mesmo tempo, saiu um gol, depois saiu outro. E aí o Botafogo acordou pro jogo. Mas foi um jogo bem bacana. O Botafogo quase conseguiu um empate no final do jogo. O Fernando Miguel fez um milagre lá no finalzinho. O Calu, se eu não estou enganado, quase que faz o terceiro também. Tropeçou na frente do gol, apanhou da bola. Mas foi um jogão. Sobre os gols, o Matheus Babi, bom jogador, bastante oportunista, parece um grilo gigante. E agora o Cano. Ninguém conhecia antes de ontem. É verdade. O Cano, se você falasse eu tava assistindo o jogo, se você falasse pra mim que o Cano tava barrado, eu acreditava. O Cano, ninguém viu o Cano o jogo inteiro, mas a bola caiu nele e, diferente do Gabigol, ele guarda. Um belo cruzamento do Benítez, que tem funcionado muito bem a dupla, diga-se de passagem. Um belo cruzamento do Benítez, o Cano cabeceou. O Cavalieri fez uma defesona, no rebote não teve jeito. O Ribamar fez um gol tão feio quanto dizer que o Ribamar fez um gol. Talvez a mais lambança do campeonato foi aquele gol do Ribamar, uma coisa bizonha. Se você está assistindo aí, a gente não vai passar esse gol aqui por motivo de a gente não ter os direitos nem a competência para fazer toda essa edição de vídeo, dá muito trabalho. Procurem no YouTube que tem a lambança da zaga do Botafogo, foi o gol que abriu o placar. E me escapuliu quem fez o outro gol do Vasco, uma bela de uma batida de fora. Catatal. 30 segundos depois do segundo gol, o Vasco fechou a conta. Valeu, foi um excelente jogo. O Vasco, toda semana a gente fala que o Vasco agora cai, e não tá caindo não. O Vasco eu acho que vai escapar do rebaixamento bem cedo esse ano. E eu acho que o Vasco vai se manter ali brigando por um G4, um G6 de repente. O Vasco tem feito bons jogos, tem aproveitado as oportunidades. Essa que é a questão. O Vasco tem aproveitado, tem feito valer os bons momentos do Vasco no jogo. Constantemente você vê alguns apagões do Vasco no decorrer do jogo. E ontem não foi diferente. Só que nos bons momentos do Vasco tá saindo os gols. O Cano tem feito gol como ele nunca fez na carreira, que a maioria não conhecia ele até ele aparecer no Vasco, mas é um cara de 32 anos. Eu tive dando uma olhada no histórico dele
ontem, até durante o jogo. Ele teve umas boas passagens, uns bons anos aí, mas de modo geral, a média dele tá muito boa esse ano. E eu acho que o Vasco nessa pegada aí, eu diria que é a grande surpresa do campeonato esse ano, e vai ser assim até o final. Vocês estão me ouvindo aí? Positivo. Eu ouvi um comentarista falando um negócio muito interessante sobre o Vasco hoje, e isso vai ser meu comentário sobre o Vasco. Que o Vasco é um time muito simples, né? A gente até tinha falado isso no episódio anterior. E ele é tão simples quanto um motor de um Fusca ou de um Corcel. Todo mundo sabe o que tem que fazer, pega uns arame lá e resolve, né? Eu, pensando nisso, acho que o Flamengo é uma espécie de motor de Alfa Romeo, sabe? Assim, meio La Mecânica dell'Emozione, sabe? Um negócio meio assim, sabe? Mas é isso aí. Isso era tudo que eu tinha a dizer sobre o Vasco. E vamos lá. E antes disso, eu só quero dizer que o Botafogo não merece a posição que ele está no Brasileiro. Eu acho que ele deveria estar um pouquinho mais para frente na tabela, porque é um time que joga melhor do que o pessoal que está lá para trás. É um time que tem muito jovem, então, como a gente já disse 1 milhão de vezes, oscila muito, mas é um time interessante, sim. Joga com 3 zagueiros. Ontem mesmo jogou com 3 zagueiros. Meu coração não aguenta. Futebol moderno, isso aí chama, né? Agora, quanto ao gol do Ribamar que o Renan falou, realmente, cara, não foi suficiente um zagueiro dar uma pichotada, precisou 2 empurrarem a bola no pé do Ribamar. Uma pichotada com estilo, uma bela pichotada, não é difícil fazer aquilo de propósito. Eles estavam com a musiquinha na cabeça, tenho certeza, estavam torcendo pelo gol do Ribamar. Pôs no Cartola. É verdade. Eu queria também... Pôs o Marinho no Cartola, não pôs. Eu queria falar que pedir para que a torcida do Vasco nos agradeça, tá? No caso, eu, em particular, Thiago. Eu liguei a TV, esse jogo tava 1-1, e 5 minutos depois eu desliguei, tava 3-1 Vasco. Então, de nada, tá? Dei sorte, coloquei no momento exato da partida ali, mas parecia tão fácil fazer gol na zaga do Botafogo que eu falei, não vou nem assistir até o final, não. Porque vai dar dó da estrela realmente solitária, conforme o Renan já comentou. Sobre o Vasco, é a mesma história que a gente falava do Fortaleza, né? Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, um time minimamente organizado e que aproveita suas oportunidades aí, aproveita esses jogos que em teoria eram jogos de empate. Vou fazer um clássico contra o Botafogo e tal. O empate é normal, né? É um jogo, um resultado que não agrada ninguém, mas também não é uma tragédia para ninguém. Mas o Vasco não. O Vasco não se contenta com isso. Ele vai para cima, ele tenta fazer o segundo, fazer o terceiro, ele tenta matar o adversário no momento em que ele está bem no jogo, porque ele sabe que ele não vai continuar bem no jogo 100% do tempo. Então consegue se mostrar muito eficiente, principalmente nos seus atacantes aí que estão tendo um aproveitamento, já como já comentado, fenomenal. Vai cair um pouco? Com certeza. Provavelmente não é time que vai se manter nesse G4 e a gente vai continuar falando isso até não cair. Mas enquanto o campeonato estiver ainda nessa fase de primeiro turno, eu ainda continuo apostando que não é time que vai brigar por Libertadores, mas pelo menos garante um segundo turno sossegado, tranquilo. Né? Se tem 17, faltam 28. É isso mesmo. Um time que daqui a pouquinho chega nos 45 pontos e aí pode começar a sonhar com coisas mais interessantes. Né? Acho que do Vasco é isso, também não tem muito o que colocar, não. Agora, contra o Botafogo é preocupante, porque se você coloca um rapaz da base para ser o seu 9 num clássico desse tamanho, o cara ainda foi lá e fez 2 gols, né? Muito bom. Mas significa que você está precisando muito da sua base e você não tem quase nada aí de material humano, de jogadores aí que possam te ajudar nessa briga. Por mais que não seja um time que esteja jogando mal, é um time que dá a impressão que se precisar numa fase mais aguda ali para se livrar de um rebaixamento, alguma coisa, vai ser difícil achar alguém que ponha
o manto no peito e salve o time. Então vamos aguardar. E espero que esse Botafogo não chegue nas últimas rodadas precisando de ponto. Que aí vai pesar a situação. É isso aí. Bom, o Felipe Carmona aqui, aparentemente é um bot contratado pelo Thiago. Ô, louco! Ô, Felipão! Beleza, garota? Aí, ó, ele tá fingindo que conhece, falando que o Felipe disse que tá com saudade de ver o Thiagão dando aula, o mestre das resistências dos materiais. Ô, e também louco, das Felipe. mecânicas dos fluidos. Eu também já vi uma aula aí do professor Ô, louco, mestre Thiago é o Felipão Borsado. lá, que fazia as gravações lá, manjava demais, ajudava muita gente aí na câmera e tal. Porra, cara, gente finíssima demais. Valeu a presença e a participação, Felipão. Obrigado aí pelas palavras. Você não, se quiser participar aí como câmera, como cinegrafista de um trabalho de sucesso aí, de um programa esportivo de futuro, tá? Não Vai Dar Jogo tem todo interesse numa parceria aí, ó. Uma parceria que tem que ser pro bono, entendeu, Felipe? Tem que ser seu trabalho de caridade aí. A equipe do Não Vai Dar Jogo se vira aqui com essas câmeras de computador e celulares improvisadas aqui, né? E tentando levar o melhor do conteúdo jornalístico para o Brasil e para o mundo aí, da rodada do Brasileirão do meio da semana que se passou aí. Opa, ó, já tivemos um aceite aí, tá vendo? Grande Felipão. Nós vamos cobrar, hein, Felipe? Vou pegar teu telefone aqui no final da live e a gente conversa. Vamos materializar esse negócio aqui, vamos tornar o Não Vai Dar Jogo ainda mais profissional. Porque em termos de conteúdo, cara, você pode ver aí. Tudo que a gente fala aqui, a Globo fala na semana seguinte, a Fox coloca no outro dia. Tá sendo até feio. Né? O nosso jurídico aqui está tendo trabalho em conter essas investidas. Mas SBT passando Libertadores, não esquece de chamar nós. Né? Com uma boa proposta também, que não quero miséria, não. Você fala uma coisa dessa... Ô, Renan, você fala uma coisa dessa e a gente fica nas últimas lives aí, a gente tava aqui colocando nossos currículos, cara. Só não vou colocar hoje porque eu esqueci de abrir ele aqui. Bom, pessoal, beleza, eu acho Felipão, que por hoje é isso, então. É isso mesmo? Acabou as pautas do futebol, tudo que tinha de jogo. Eu queria falar uma coisa. Uma coisinha aqui. O Flamengo perdeu. Não, uma coisa para fechar o futebol aqui. O Flamengo perdeu do Ceará. O Palmeiras perdeu do Sport. Perdeu, sim, não vem com conversa. Pelo empate, jogou com um bom tempo com a mais ainda. Concordo. Eu tô discutindo com o telespectador. O Internacional perdeu. O São Paulo perdeu. São Paulo empatou, beleza. O Galo perdeu, contratante Thiago Neves. O Fortaleza perdeu, empatou com o Grêmio. E eu queria falar o seguinte: a gente falou o ano inteiro, ano passado, sobre o Jorge Jesus. O futebol de Jorge Jesus, e que o Jorge Jesus joga ofensivo, e que o time dele faz 3 gols, que é mais 2. Não tem problema, não. Tem problema, não. Que eu precisava muito falar isso. E que ele joga ofensivo, faz 3 gols, quer fazer 4, e não sei o quê. O estilo de jogo dele era maravilhoso, mas eu queria falar sobre o que ele trouxe de diferente pro futebol brasileiro. O que a gente tinha que ter aprendido com ele não é o estilo dele de jogar, porque dá para jogar, dá para ser vitorioso jogando de outro jeito. O que a gente tinha que ter aprendido com o Jorge Jesus? Ódio de perder. Raiva de dar passe errado. Ojeriza de errar o gol. É isso, é só isso. A gente precisa sair do campo dando bicudo em garrafinha de água. A gente precisa sair dando tapa na cara de companheiro. A gente não tem que sair da entrevista coletiva dizendo que a gente perdeu o jogo em 5 minutos. O técnico do Flamengo saiu falando que perdeu o jogo pro Ceará em 5 minutos. Você levou 2 gols em 5 minutos. Você perdeu o jogo em 90. Porque se você perdeu em 5, você tinha 85 para ir lá virar o jogo. Falta vontade
de ganhar. Falta ódio de não ganhar o jogo. É isso que falta. É isso que o Jorge Jesus tinha. É isso que ele fazia 5-0 e ia dar supetão na orelha do Arão, porque o Arão errava passe. Era isso que a gente tinha que ter aprendido com ele. É isso. Perfeito. Boa noite, Telespec. Opsit, o da poltrona. Encerra aí, porque demora de 200. O Renan já se despediu. Adriano, sua despedida aí da galerinha de casa, por favor. Gente, eu só quero agradecer a audiência de hoje, que cresce de forma exponencial, já que a gente está junto de muitos engenheiros hoje. E siga-nos nas nossas redes sociais, ouça nossos podcasts. Forte abraço para vocês, boa semana para todo mundo aí. E muita Libertadores. Libertadores. Bom, pessoal, então a gente se encerra por aqui com 1h, 35 minutos e 30 segundos neste exato momento, a 10ª live do Não Vai Dar Jogo. Cada vez mais sucesso, cada vez mais na boca do povão aí. Olha aí que comentário maravilhoso. Seu Jaime Gouveia Lobato Filho. Olha aí, seu Jaime, tá lavando a alma aqui hoje o Renan. Perfeito comentário do Renan. Todos aqui, obrigado. Viram, nós aplaudimos. Para quem nos segue aí, esse cara aí é o cara que ensinou eu a gostar de futebol. E esse cara é meu pai, ele que... os comentários que eu faço aqui vem tudo dele, viu? Eu aprendo com ele até hoje isso aí. E é isso. É isso aí. Maravilhoso. Muito obrigado, pai. Um beijão. Seu Jaime numa live qualquer momento desse, hein? Seu Jaime... Convidado especial. Aqui. Mas é... As de sábado eu faço lá com ele. Já pode colocar, então. Manda um link para ele na próxima. Não tem negócio de saber perder, não. É não querer perder. É isso aí, Renan. Gostei de ver. Não é saindo dando entrevista igual o William saiu. Não, respeitando o time do esporte e tal. Respeita o time do esporte lá em Pernambuco, caramba. Mas tá bom, é isso aí. A gente agradece, então, pessoal, a nossa grande audiência, toda a participação dos nossos amigos, tantos aqueles que curtiram, aqueles que comentaram e fizeram a live junto conosco. Tá? Hoje a gente teve, de novo, uma quantidade expressiva de comentários, de pessoas assistindo em simultâneo aí. Cada dia a gente vem batendo nossos próprios recordes, o que nos deixa muito, muito feliz, porque a gente faz isso aqui por vocês, né, para levar alegria, entretenimento e informação aos lares brasileiros. Então, saibam que a nossa maior audiência aqui é o carinho e a alegria de vocês que estão na caminhada juntos conosco, ok? A gente fica por aqui, vocês serão informados aí das nossas próximas lives, como eu falei, cada vez um sucesso, cada vez crescendo mais, então, por mais que os críticos queiram, não vai parar, ok? Não vai dar jogo, continua, o editor tá dando tchau, então é isso que nós vamos fazer. 1h38 de live, às 21h41, 14 de setembro de 2020. Adriano, Renan e Thiago, o nosso muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.